Papo Mineiro hoje vai trazer uma boa prosa sobre logística, né? Com o economista, empresário e gestor Luiz Antônio Ataíde. Ele é CEO da Restia, consultoria de governança e estratégia econômica, e ocupou alguns cargos, né, como subsecretário de investimentos estratégicos e assuntos internacionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Ele também já esteve como diretor da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégico do Ministério do Planejamento, passadas importantes também pelos bancos Credit Real, Banco de Desenvolvimento, BENJ, Minas Casa e até na NVI. E hoje, além de empresário, ele é vice-presidente da Associação Comercial de Minas e também presidente do Conselho de Infraestrutura e Logística da mesma Minas. Seja bem-vindo, Ataíde. Muito obrigado, Hernani. É um prazer estar aqui no Papo Mineiro. Daqui eu estou vendo o cheirinho do café mineiro, adoro um café. E realmente para chegar aí hoje, estar à frente da Restia, né? Realmente esse menino do interior teve um caminho bom aí que andou pelas Gerais até chegar hoje aqui. Hoje eu estou aposentado, né? Sempre fui funcionário, servidor público, que muito me honra, muito me gratificou a minha vida pessoal. E hoje realmente eu estou na consultoria privada e atendendo aí esta convocação da própria sociedade através da Associação Comercial, presidindo o Conselho de Infraestrutura e Logística da Associação Comercial de Minas. Muito bem, mas evidentemente que você não podia jogar fora todo esse conhecimento, toda essa experiência que você tem, né? Então, seja bem-vindo com a sua consultoria. Seja bem-vindo. Minas Gerais agradece. Então vamos. Pode falar. Eu me lembro muito bem, eu tive um período da minha vida muito fértil quando eu fui morar no Canadá para fazer uma especialização. Foi quando, inclusive, eu conheci os primeiros computadores mesmo, aqueles computadores IBM, e eu fui para o Federal Business Development Bank do Canadá, em Toronto, e foi uma experiência única. Eu era funcionário do BDMG. E eu achei muito interessante porque o Bill Torrance, que foi o meu mentor lá, ele falou assim, olha, no Canadá, nós temos um período vamos dizer assim, de vida econômica muito ativa e depois em que nós conseguimos equilibrar emoção com família, com conhecimento e, brindados por uma aposentadoria, nós nos transformamos em consultores. Então, hoje eu sou consultor, avô, tem 2 netinhos muito queridos e realmente é uma paternidade sofisticada sermos avós, né? Avô e avó, e é uma outra forma de como a gente vê muito um pouco, né, do curso da vida e a gente experiencia muito melhor a finitude da vida pelos netos. Viu? Quantos anos que eles têm? Eu tenho o Antônio, né, meu netinho, meu primeiro neto fiz 13 anos agora, tá entrando na idade rebelde. E a Maia tem 1 ano, fez 1 ano agora. Pô, que bom, deu um bom tempo. Uma duplazinha. Eu só tenho um de 11. Só tem um de 11. Mas é uma experiência. Mas é muito bom. Não há como a gente não ver muito da trajetória da gente pelos netos, né? Assim, é muito mais do que uma placa de afetividade nova, né? A gente vê muito do curso da vida da gente. Por falar de curso, você tinha até me feito uma provocação. Eu vim de trem do interior para cá. Eu sou filho de Montes Claros. E vim para cá. A primeira vez que eu vi a capital, eu comecei a ver a capital devagarzinho, chegando para o General Carneiro, né? O trem vinha do norte, né? Que era o trem dos baianos, era a continuação do trem dos baianos. E me impactou muito os arranha-céus, né? A capital, né? Então eu sou muito fascinado com a capital do meu estado, né? Você é quantos anos?
Você tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Primeira vez que eu vim à capital, eu tinha... E uma viagem de 16 horas. O trem saía lá por volta de 8 horas da noite e chegava aqui meio-dia. E realmente foi um impacto muito grande chegar na capital, né? Tudo, né? Eu não conhecia a televisão, eu não... E aquilo, evidentemente, aguçou demais a minha curiosidade e, de certa forma, vetorizou um pouco o estar em movimento para viver, né? Não é a coisa saudosista do trem, mas eu percebi que, para eu ter a oportunidade de fazer o caminho da minha vida, eu tinha que estar em movimento. Isso vetorizou muito assim, a minha profissão e a minha curiosidade pelo mundo. Então, eu vi a capital e fiquei fascinado com a capital de Belo Horizonte, né? Eu via que tinha um mundo muito maior, e daí falou o seguinte: aqui é o início de tudo, porque daqui você tem Para o mundo, as outras capitais, e aí eu tive a dimensão do Brasil, né? E foi também quando, no sentido inverso, quando eu voltei no mesmo trem de volta, né? Ver aquela coisa, puxa vida, é bom a gente ter, na realidade, um porto, uma gema de onde que você veio. E eu vi muito, isso me fixou muito nesse tempo, né? Porque eu tive excelentes mestres no meu curso primário. Eu aprendi português no meu curso primário, sabe? Eu aprendi concordância, a regência dos verbos no meu curso primário. Depois tive um curso de admissão também muito bom nos maristas de Montes Claros. Aí eu já vim para a cidade grande já para ser interno, porque Montes Claros só tinha um ginásio até essa época. Só tinha até o ginásio. Então, eu vim estudar no Colégio Santo Antônio, que é um colégio de 1912. Colégio Santo Antônio de São João del Rei, que também foi um despertar também, assim, na minha percepção. Primeiro, da Minas, que veio muito antes da Minas moderna, a Minas histórica. Eu conheci por São João del Rei, né? Eu entendi um pouco do que foi o ciclo do ouro, entendi um pouco do que foi a vida das Minas Gerais e a sua constituição econômica a partir do meu olhar sobre Ouro Preto. Foi muito rico em São João del Rei. São João del Rei e Tiradentes, né? Aí, molequinho aí de 13, 14 anos, né? E tive essa oportunidade que meus pais me deram de vir estudar num centro mais bem estruturado de educação. Eu comecei a estudar, inclusive, primeira aula de filosofia que eu tive foi com 13 anos de idade. Mas eram cursos, né? Eram cursos que davam eram base, cursos, né? E se quisesse, inclusive, naquilo que se chamava do clássico, você tinha latim e grego, né? Naquilo que se comparava ao que se chamava o científico. Mas eu me lembro muito que eu queria fazer esse registro, que no caminho da volta para Montes Claros, isso ficou muito forte, já não foi na primeira vez, já foi na segunda, terceira vez, eu ficava... Montes Claros foi ter uma antena de televisão no Morro do Pentáurea já muito depois, e que esse sinal de TV eu vi aqui em Belo Horizonte. E tive a chance, eu tinha um tio médico, nós nos hospedávamos aqui, ele muito culto, né? E ele gostava muito de ver os programas políticos na televisão. E ele me chamou para ouvir um programa com o Carlos Lacerda, né? E o Carlos Lacerda tinha uma retórica fantástica. Eu pregando assim um olho e vendo ele falando sobre o que era a textura política, quer dizer, um molequinho aí já de 9 anos, 10 anos, mas eu não esqueço nunca de uma frase que ele falou: pátria são as lembranças da infância. Olha que interessante, que interessante. Eu nunca esqueci isso, e por isso eu sou tão arraigado assim a Montes Claros, porque eu tenho, na realidade, uma relação de nascer na cidade de fato de Montes Claros. Montes Claros não tinha luz durante a noite, né? Os geradores eram desligados às 10 horas da noite e era ligado novamente. Quer dizer, não era nem cidade industrial, ainda era um grande entreposto, não é?
para a Bahia, né? A Bahia e para o restante do Norte de Minas. Então, eu, de fato, essa curiosidade de querer andar e conhecer o mundo, ela foi muito... assim, eu tive muita sorte assim, no meu período de formação, que lá em São João del Rei, eu tive excepcionais professores também, professores de história, professor de geografia, professor de filosofia, né? Eu tinha um frei holandês que dava, frei seráfico, né, que ele deu os primeiros fundamentos de quando o homem começou a pensar sobre a sua existência. Eu falei, caramba, nós estamos aí 5.000 anos na frente, a gente, no mínimo, tem que entender um pouco mais dessa história. Né? E aconteceu um fato inédito em São João del Rei. O colégio pegou fogo. Santo Antônio de São João del Rei pegou e incendiou-se. E, curiosamente, isso foi em 1968. O Caraça tinha pego fogo no dia anterior. O Caraça pegou fogo no dia 30 de maio de 1968 e o Santo Antônio pegou fogo no dia 31 de maio de 1968. Que coisa engraçada, gente. Ainda do regime militar, se pensou que pudesse ser alguma coisa aí orquestrada, mas não foi. Foi, na realidade, um frei que esqueceu o ferro em cima da batina, pegou fogo na clausura e foi embora. E assim foi o colégio. O colégio fechou, só. Nós tivemos umas férias que eu não podia imaginar. Eu tive férias do mês de junho, do mês de julho, parte de agosto, porque o colégio só reabriu em agosto para nós concluirmos muito improvisadamente, e o colégio fechou. O colégio Santo Antônio fechou. E tinha queimado tudo mesmo. Nós fomos amparados pela Sociedade São Joanense, que recebeu eram mais de 400, 500 meninos, no pequenos, médios, grandes, no sentido que o colégio pegou fogo, pegou tudo. Né? E aí o meu pai, a minha mãe, falou o seguinte: olha, para Montes Claros vocês não voltam, não. Vocês vão daqui para frente. Daqui para frente. Vocês vão estudar. Né? O que a gente pode dar para vocês é estudo. E eu tinha um tio também, uma referência muito importante para mim, o tio João Alencar Ataíde. Né? Ele foi uma pessoa também na minha região, assim, de algum relevo na classe agropecuária, e ele falou de maneira muito clara para mim: o que nós podemos aqui, a sua família te dá, é educação. E eu aprendi muito isso, porque quando de lá nós partimos, nós fomos para experienciar o Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas. E aí foi uma descoberta, porque era um colégio que ele tinha toda a estrutura pedagógica do Somerville, né? Era um colégio da Fundação Getúlio Vargas, foi a única experiência de ensino médio da Fundação Getúlio Vargas, e que ali, sim, eu estudei com muito mais afinco fundamentos da biologia, da filosofia, e de lá, né, eu tive a oportunidade de aprender com uma esposa de um diplomata sueco. Eu tive a condição de aprender inglês e fui para os Estados Unidos. Passei num programa desse de intercâmbio e fui me formar nos Estados Unidos com 17 anos. Com quantos anos? Com quantos anos? 16, 17 anos. Né? Que bom, né? Que experiência boa. Eu acho muito bom isso. Eu acho muito bom. Foi muito rico. Só que a proporção disso para um menino de Montes Claros, para aquele povo, o pessoal do Rio de Janeiro, era diferente. Entendeu? O povo já estava pisando lá no exterior, inclusive essa senhora, a Ingrid Sorrengen, a filha dela, a Ana, falava 6 idiomas fluentemente. E ela não ela não acompanhou o marido na sua carreira diplomática. Ela tinha um problema asmático e o clima de Nova Friburgo fez muito bem a ela. E o marido foi e ela ficou. E que, de fato, como é que é a vida, né? As teias da vida. Né? Ela ensinou inglês para mim, para mais 4 pessoas. A filha dela já falava, e fomos 6 alunos do Colégio Nova Friburgo para os Estados Unidos. Passamos num programa
e as coisas não eram tão fáceis, né? Os meus pais me colocaram $200 no bolso para um período aí de 1 ano e falou: meu filho, é o que nós podemos fazer. E no dia que eu coloquei o pé no jato, e que isso aí influenciou muito aí a minha carreira, né, dentro do próprio governo na área internacional, é que eu percebi que, de fato, os países eles têm interesses, e esses interesses eles são explicitados de formas diferentes entre países, né? Então, com 17 anos de idade, eu fui saí aqui de um Brasil, do Rio de Janeiro. Não tinha aeroporto de São Paulo, só tinha um Galeão, né? Fui num voo da Panamérica, fretado pelo programa americano. Escalamos em Caracas, saímos aqui a 40 graus do Rio e pousamos em Detroit, na cidade de Detroit, com menos 23 graus. Aqui foi um choque. Mas, ao mesmo tempo, quando entre o aeroporto e a cidade de Kalamazoo, que é onde tem, inclusive, o centro de treinamentos da General Motors, né, e que eu vi aquele tanto de indústria, né, foi o coração da indústria automobilística dos Estados Unidos, é que mudou de proporção as percepções que eu poderia ter de desenvolvimento, né? Não se falava em tecnologia, mas de avanço do ser humano, e era assim, um momento muito forte do welfare americano, né? E viver numa casa de uma família americana modesta, bem no coração dos Estados Unidos, na parte mais conservadora dos Estados Unidos. Fui morar em Dakota do Sul, na cidade de Bison, ao lado das Black Hills, onde é que houve aquela grande batalha que os índios sul mataram o General Custer, né? Então, muito impregnado da história americana, como é que foi a conquista americana, mas, principalmente, um fato muito curioso é que eu só vim saber 12 anos depois que a minha família americana, o que a gente chamava na época do pai americano do hospedeiro, né, ele era, na realidade, um supervisor de linhas. Eu ficava olhando aquelas, porque era uma pradaria, só produzia cevada, milho, muito milho, muita cevada e um gado. Mas era uma pradaria, era um tabuleiro, né? Que, inclusive, eu, no verão, fui trabalhar de tratorista. Meu primeiro emprego foi de tratorista. Eu trabalhei que me deu $700. Eu nunca tinha ganho tanto dinheiro na minha vida, nem podia imaginar. Ué, se foi com 200, já ganhamos 700, é bom. Imagina só, uma coisa fantástica. Mas você acredita que o meu pai americano, ele era o único democrata na parte oeste do estado de South Dakota, de Dakota do Sul, Jim Tasher. Ele era democrata, um estado totalmente republicano, né? E ele tinha uma visão dos Estados Unidos diferente da visão conservadora, então ele falava muito, os democratas muito mais assim, ferrenhos. E o George McGovern, que foi candidato, concorreu contra o Nixon, ele era democrata de Dakota do Sul. Eu conheci muito o George McGovern, porque o meu pai americano ia para Spearfish, que era uma cidade onde que tinha as reuniões do Partido Democrata. Então, foi muito rica essa experiência, sabe? Assim, com 17 anos de idade, e eu falava do Brasil, né? Eu tinha falado do Brasil, e assim, eles só entendiam do Brasil que tinha selva e que a capital era Buenos Aires. Eu vivi isso. Era incrível, isso não é piada, né? Eu ouvi isso. Tá, mas era verdade, era verdade. E aí eles assim, pediu para falar um pouco de português. Eles falaram, mas que língua bonita a língua portuguesa, mas completamente diferente do espanhol na questão fonética para eles. Então, o meu diploma de curso secundário é da Bison High School, né? Então, quando desci de volta aqui, eu falei,
minha carreira já está balizada. Eu vou exatamente trabalhar com relações internacionais, vou trabalhar com grandes projetos, grandes estruturas. Aquilo vinha e fui para a escola de economia, né, na Católica, e o que me levou logo em seguida, né, para o Banco de Desenvolvimento. Eu entrei lá, me chamava de boia fria, entrei estagiário lá, né, e fiz a minha carreira no BDMG, e por 37 anos, com muita satisfação, muita alegria, eu servi o Estado de Minas e o governo brasileiro. E quando eu me aposentei, aí, voltando ao início da sua pergunta, eu criei a ESC. Não para contar a história, eu também gosto muito de história, mas deu para Mas aprender muito. eu quero te falar assim, porque o Banco de Desenvolvimento tinha essa questão, né? Ele ia emprestando as pessoas para diversos setores dentro do Estado, né? E você foi aproveitando isso, né? Porque Minas Casa, Benge, isso tudo era do Estado, né? Era. Né? Eu fui Minas vice-presidente do Casa não, BNA. Minas Caixa. Minas Caixa, né? E nessa trajetória, né? Eu me considero, viu, Hernani, um privilegiado, porque as oportunidades que foram se abrindo desde que eu entrei no BDMG, e quando eu até contei a história do Canadá, foi exatamente um curso de treinamento no BDMG, um deles, né, em que eu estive fazendo um aperfeiçoamento na minha área de projetos, né, e já era projeto de infraestrutura. Aquelas estradas ali do Vale de Jequitinhonha, ali ligando Capelinha, Vila dos Anjos, Poté, eu botava a botina, eu ia para aquele interiorzão, nós abrimos aqui com os trator D8, com dinheiro do Funcafé, do antigo IBC. E essa coisa, né, da mobilidade, da conectividade, me chamou muita atenção, e foi quando eu entendi o papel que a infraestrutura tem nessa partição dos setores, né, do desenvolvimento. Né? E o que hoje, de certa forma, né, eu faço esse primeiro registro, é o que eu vejo o quanto nós estamos defasados para gerar empregos em relação ao São Paulo. Nós estamos 30 anos atrás de São Paulo, em termos de infraestrutura. Né? Então, isso é gravitacional no sentido horizontal. Né? Uma malha de infraestrutura, ela, de fato, desde a engenharia, da indústria de base, ela transforma a economia regional e que prepara essa economia para ter um outro padrão de mercado. E São Paulo fez isso muito bem. E nós tivemos chances para ter alguns saltos. E aí é que eu acho que houve um pouco de, sei lá, não vou dizer de omissão, mas de cochilo, de nós não sermos atentos à importância do Estado tão nevral para o Brasil, né? É a rótula do Brasil, e os mineiros não perceberam o quanto nós já poderíamos estar há mais tempo sendo a rótula da infraestrutura nacional. Né? Quer dizer, tem o mar, e que tem, mas tratando de o setor, o modal aéreo, ferroviário e rodoviário, nós já poderíamos. Mas o sonho não morreu, não. Nós não podemos perder, nós devemos pensar nisso. Nós devemos pensar, porque isso. Está indo, E né? isso é que vai, certamente, abrir novas fronteiras para uma geração em massa dos jovens mineiros. É porque também, né, Ataíde, Minas Gerais é um país, né? É um país, como São Paulo é, né? São Paulo é uma Argentina e meio em termos de PIB, né? Claro. Um grande centro de pensamento. Não é fácil você ter um país, você comandar um país, né? E controlar todo tipo de população, porque tem populações ricas e tem populações pobres. Né? Então você precisa pensar nas duas, você não pode dispensar nenhuma. Né? Não é vamos cuidar só dos mais necessários. Não. Precisa cuidar de todo mundo, de tudo que precisa, né? Porque tem um lado que dá emprego, tem um lado que alimenta, tem um lado que vai fazendo as coisas todas, né? E aí tem aí os dois pilares quando a gente vê regimes políticos, não é o tema nosso aqui, e a questão
da vetorização, do direcionamento do modelo econômico, porque eu tenho uma visão, a visão é liberal, né? É uma visão que assim, não abre mão na minha cabeça da dinâmica do setor privado para empreender e gerar riqueza, e não há forma de fazer um calendário, né, uma agenda de prosperidade num prazo maior se não se tem educação de base boa e riqueza gerada pelo emprego, porque é nesse processo que você faz do armador o construtor de ponte, do construtor de ponte, você leva, e para isso você tem que ter essa atividade, você acopla o conhecimento prático, você acopla o conhecimento que ele passa da prática e vai para os pequenos, os outros cursos, e vai levando, na realidade, essa massa de pessoas a elas terem uma capacidade de perceber que a prosperidade ela é dinâmica, e isso ela introjeta para dentro da família e empurra os seus filhos para exatamente apostar na sua capacidade de fazer com que, quanto mais você tem oportunidade de emprego dado por um curso básico, por um curso... Hoje é completamente diferente a geração do emprego. E, claro, nós estamos entrando numa outra vibe, numa outra dimensão, a partir da internet, né? Encerra uma outra discussão, né? Muitas vezes não é tão compreendido. Mas, voltando à questão da infraestrutura, né? Minas Gerais é um estado por se fazer. Quer dizer, se nós não temos um porto, nós temos que ter um porto aéreo para ser Minas, para além das montanhas. E ver isso em termos, aí se traz a questão da logística, de como nós podemos ser muito mais sofisticados em termos de distribuição, em termos de o just-in-time, que já está ficando um pouco já em desuso, você já tem outros padrões. Já tem, porque daqui a pouquinho nós vamos ver aqui no contorno metropolitano, o carro anda por baixo e o drone vem por cima. Para abastecer os centros logísticos. Nós estamos indo para a indústria 4.0, vai ser 5.0, vai ser, daqui a pouquinho, só o assembly, não é, no serviço do Estado, mas, enfim. O que eu queria... E aí, Thaís, como é que você vê essa importância, né, então, de um aeroporto industrial, né, para Minas Gerais? Já que nós não temos um porto, né, marítimo, nós temos que ter esse porto, então, aéreo, né? Esse local é muito importante, né? Essa inquietação de a gente ter um padrão de mobilidade mais efetivo, e já vinha de mais tempo. Isso estava lá já nos anos 90, isso passava lá pelo BDMG, pela Secretaria do Planejamento. Só que nós não tínhamos conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento de como engatar essas coisas, né? As grandes rodovias federais passavam por Minas Gerais, nós nos valíamos dela, né? Mas nós não tínhamos a ideia do que seria o transporte aéreo, né? Que, na realidade, ele toma outra dimensão no século XXI, né? Então, nós trouxemos aqui no governo Eduardo Azeredo, nessa época eu era o presidente da MGI, o Juan Torres Tolosa, um catalão brilhante, né? Ele já era um luminar nessa parte de mobilidade na época, né, das zonas especiais de desenvolvimento, das zonas especiais de exportação. Ele já era uma pessoa que rodava o mundo, e nós, muito incomodados, porque o aeroporto Internacional Tancredo Neves, ele vem de um projeto de percepção militar, quando nós tínhamos que ter um aeroporto que também pudesse, se tivesse algum tipo de conflito com a Argentina, os caças argentinos não atingiriam aqui. Então, ele realmente nasce no melhor lugar que poderia ter um aeroporto dessa forma, evidentemente,
nós não podíamos ficar com o aeroporto da Pampulha, se quisesse pensar. Tanto é que, quando o aeroporto foi inaugurado, inaugurou-se o aeroporto e não se inaugurou o acesso. Então, o aeroporto ficou longe de tudo, né? Ficou até com alguns... Ficou 20 anos, né? 20 anos, né? 20 anos. Então, aí, todo mundo ficava um pouco incomodado. Como é que um aeroporto daquele porte, você andava pelos corredores do aeroporto e ouvia o barulho do seu sapato, do salto do sapato, né? Eram 8 voos diários, né? Hoje o aeroporto está com 150 voos diários, né? Então, nós trouxemos o Tolosa aqui, né? Por onde que a gente começa? Como é que a gente poderia imaginar um aeroporto desse? Ele ter uma outra dinâmica, ele ser, na realidade, um equipamento ao desenvolvimento da região metropolitana e do Estado. E o Tolosa ficou por aqui uns 3 meses e nós também contratamos um pessoal para ver a parte fiscal, né? Aí que nasceu a ideia de uma zona de neutralidade fiscal, que foi, na realidade, o berço do Aeroporto Indústria. Foi quando a gente começou a ver que precisava se ter algo que não fosse isenção fiscal, mas que tivesse neutralidade fiscal e aquilo que se produzisse pudesse ser comparável com outras zonas de produção próximas de aeroportos, né? Então, começamos o estudo aí, né? Governo Eduardo Azeredo. O Tolosa, o governador Eduardo Azeredo já não seria o próximo governador. O governador Itamar Franco já estava eleito. E ele encerrou o relatório dele ali, numa reunião que vários secretários de Estado, já era dezembro já. Ele falou uma coisa que tocou todo mundo muito, falou assim: olha, será um erro histórico a todos os mineiros se não entrar fundo na logística avançada, valentes do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que é o melhor aeroporto do Brasil, de longe é o melhor aeroporto do Brasil, estava naquela época completamente subutilizado, e fazer com que as novas gerações possam acessar o mundo dentro das cadeias globais de suprimento, das cadeias logísticas, né? Será um erro histórico não se valer disso. Mas aí estava mudando o governo, o governador Itamar, ele fez, né, junto com, na época, o seu líder, que era o deputado Alberto Pinto Coelho, elaboraram a lei do Proconfins à época, né? Mas ela não tinha capacidade de emular isto adiante, porque tinha muita coisa para se fazer, mas ficou guardado o papel que poderia ter esse aeroporto na questão da logística, e quando assume o governador Aécio, né, dando aí um pouco do traço da história, resgata-se isso, falou, vamos estudar mais. E aí, realmente, foi criada uma Secretaria de Relações Internacionais para exatamente entender qual é essa dinâmica. Aí veio os melhores consultores do mundo, o Cassarda veio para cá, né, a Juron Consultas, Chanri, né, a consultoria Chanri do aeroporto de Singapura veio para cá, todo esse conceito que nós vemos do aeroporto, não é? As pistas no meio, as pistas rodoviárias, né, a concepção dos terminais, isso tudo foi feito por Chanri, junto com a Juron, né? E aí vimos a importância que teria realmente um aeroporto como esse, no conceito em que poderíamos ali fabricar, tal como se tivesse a mesma regra tributária de fora, com controle aduaneiro diferenciado, né? Aí nasce o conceito de aeroporto indústria. A primeira lei foi estadual, depois a Receita Federal ela deu, através de uma portaria específica, o contorno para isso, para que se pudesse importar componentes, insumos, pudesse também alocar componentes, insumos e energia elétrica produzidos aqui no Brasil. Se produzir, o que se exportava não teria tributo, como de fato você não exporta, tem tributo, mas só se faria a exportação desse bem em território brasileiro quando efetivamente a venda estivesse pronta. E, mais importante, que os tributos só fossem recolhidos quando você fechasse o ciclo financeiro, né? E esse foi, na realidade, a parte, vamos dizer assim, de indústria desse aeroporto. E, de fato, ele realmente, né,
se investiu muito, o governo do Estado de Minas Gerais investiu muito. Toda a concepção para a concessão desse aeroporto foi feita pelo governo do Estado de Minas Gerais. Governo Aécio, governo Anastasia. Né? E que, evidentemente, deu aí, e a gente pode fazer, uma comparação, vamos dizer assim, até não muito elegante de fazer, mas ela está aí a olhos vistos, né? Esse estudo que foi tão bem feito, que levou esse aeroporto a ter uma concessão de sucesso, em que ganharam a CCR junto com os suíços e os alemães, depois ficaram os suíços só com a CCR, né? E que pôde rapidamente implementar toda a sua concepção. Que foi implantada toda a sua concepção. Diferentemente do aeroporto do Galeão, que está, lamentavelmente, morrendo. Né? Porque foi um aeroporto que teve a concorrência brutal do aeroporto Santos Dumont. O Santos Dumont hoje, Hernani, tem mais do que o dobro do tráfego do aeroporto do Galeão. Que coisa, né, gente? Impressionante. E o aeroporto Tancredo Neves, hoje, né, o BH Airport, que é importante, que é algo que você vai me permitir eu colocar isso aqui, o aeroporto de Belo Horizonte, né, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que não é o Aeroporto Internacional de Confins, nós ficamos com esse pecado de falar isso, o aeroporto é da região metropolitana. Esse aeroporto vai ter um movimento, neste ano, já de 11 milhões de passageiros. Né? Você imagina se pensasse, ficasse isso no aeroporto da Pampulha, que mal dá para 2 milhões e meio. Quer dizer, é uma coisa muito... Então, esse aeroporto ele é uma grande rótula da malha aérea nacional e internacional, que está se mostrando agora. Né? Nós vamos ter, já até junho, 7 voos internacionais já saindo daqui. Já saiu o voo para o Panamá, saiu o voo para Lisboa. Né? Dia 26 de março começa a rota Bogotá-Boston. Né? Temos a rota que vai para Fort Lauderdale, né? Também nesse primeiro semestre, e logo em seguida a rota para Curaçao, né? Está em estudos fortes a rota para Santiago do Chile, que abre aí a Ásia a partir do Chile. Né? Então, isso tudo mostra o quanto a geografia não foi madrasta de Minas Gerais. Nós estamos no epicentro da região sudeste, no epicentro do Brasil, e estamos entrando muito forte na era de que o tempo não se conta mais pelas distâncias por quilômetro, se conta por tempo, por horas. Né? Então, isso é muito importante. Meu, Thaís, e é muito interessante que isso reflete, né? A gente que é do turismo, da cultura, dos eventos, reflete, né? Então a gente começa a atrair mais eventos porque as distâncias são menores. Exatamente. E, né, tanto para o sul como para o norte ou para o nordeste, quase que fica o mesmo tempo para chegar a Belo Horizonte. Então todo mundo começa a se interessar em fazer eventos em Belo Horizonte. Exatamente. Porque São Paulo também vai ficando saturado com aquele trânsito dela terrível, então nós vamos aproveitando essa parte. Nós já passamos um pouquinho. Desculpa. Agora eu quero. Não, agora eu quero que você deixe uma mensagem, né? Uma mensagem, né? Para todo mundo, né? Você como um expert em logística e também nas estratégias econômicas, eu queria que você deixasse uma mensagem bem forte para o governo e para a iniciativa privada. Olha, nós temos que colocar Minas Gerais ligada aos grandes centros de referência industriais, culturais do mundo, pelo modal aéreo, e fazer a grande rótula aqui pelo modal rodoviário na região sudeste. E isso tem muito a ver com essa capacidade. Os mineiros são muito engenhosos. Né? Nós temos que fazer com que aqui seja uma referência, inclusive, para grandes companhias transnacionais terem aqui as suas sedes. E esse investimento ele passa muito por essa compreensão do quanto, sendo a geografia não madrasta de Belo Horizonte, como é que nós podemos ter uma outra agenda de crescimento, uma outra agenda de desenvolvimento a partir da logística e da capacidade de nós influenciarmos esse Brasil que realmente parte agora para a nova economia, parte agora, não é, para a inteligência artificial, e que tenha a mobilidade como seu ponto forte. Né? Isso é muito relevante e isso é que vai arrastar
muito. E o que nós estamos falando vale para o transporte aéreo, como vale para as ferrovias. Nós não podemos abrir mão das ferrovias, da ligação com o novo Porto de Ilhéus, né? E vamos ter uma nova dinâmica da economia a partir da mobilidade, né? Esse é um ponto que realmente é muito importante. E eu acho que está abrindo um novo tempo para Minas Gerais. Só nós não podemos ficar imaginando que o Estado é que seja, na realidade, o empreendedor. Temos que trazer a iniciativa privada para fazer esses empreendimentos, esses investimentos. Isso mesmo. Thaís, obrigado, né? Obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você está com muito trabalho, felizmente. Você está ficando escondido aí. Vem mais aqui para cá, isso. E muito obrigado, porque é uma aula, né? É uma aula. Estou sempre às ordens aí, viu, Hernani? Mas tá um pouco nós vamos dar continuidade nós vamos dar continuidade a essa conversa em breve. Claro, a hora que você quiser. Né? Tá bom? Muito prazer. Agradecido aí, viu? Tá? Um grande abraço para você. Viu? Grande abraço aí para o seu público, tá? Um abraço. Tivemos aí uma aula, né, gente? Então, dessa importância, né, da logística, né? E um futuro bem concebido para as nossas Minas Gerais, né? A gente precisa escutar essa palestra, essa entrevista, muitas vezes, para a gente começar a compreender como é que vão sendo construídas as mudanças. Um forte abraço e até o próximo Papo Mineiro.